Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso TechView webinar de Processo de Segurança e Operações de Manutenção. Eu vou pedir ao Arnaldo Honrado e ao Engenheiro Horácio Gomes para entrarem também. Olá Arnaldo, bom dia. Não te estamos a ouvir, Arnaldo. O Engenheiro Horácio Gomes também, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Obrigado eu pela sua disponibilidade. Arnaldo, confirmas por favor aí só... confirma por favor se dentro do painel do webinar não está ali desligado. Estás-me a ouvir agora? Estamos a ouvir, sim senhor. Ok, peço bom desculpa. Dia. Não faz mal. Muito bem, obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença. Nós hoje estamos também, além de fazer este webinar, a celebrar o Dia Nacional de Prevenção na Segurança do Trabalho e por isso mesmo também marcamos este webinar para este dia e serve também para assinalarmos esta data tão importante para nós que temos este trabalho de proteger as pessoas no trabalho e, sobretudo, realçar que a partilha de conhecimento ajudará certamente a todos, tanto a nós que aprendemos com a nossa audiência, como a nossa audiência certamente também poderá aprender algumas noções novas ou não, ou continuar a inovar, digamos assim, dentro das suas práticas de segurança, e isso será o mais importante, no fundo, que é a partilha de conhecimento. Temos connosco, conforme já repararam, o Arnaldo Honrado, que é o responsável pela promoção na Tecniquitel do processo de consignação de equipamentos, também conhecido como Lockout, Tagout, e temos o engenheiro Horácio Gomes, que além de técnico superior da HST, também é um especialista em manutenção e, sobretudo, professor convidado no Instituto Politécnico de Setúbal, que fez o favor de estar aqui connosco para dar o seu contributo e partilhar os seus vastos conhecimentos desta área, já que é uma pessoa bastante experiente e com muita atividade neste setor. Para introduzir este tema e para assinalar o Dia Nacional de Prevenção de Segurança no Trabalho, eu ia fazer uma pequena apresentação inicial, mas antes queria realçar que já temos muita gente presente no webinar, estão 97 pessoas neste momento, o que é realmente um número espetacular para nós e para todos. Gostamos de contar com a presença de todas as pessoas e, sobretudo, queria dar bom dia a toda a gente que está no chat já a falar e a escrever e explicar que o chat serve precisamente para não só toda a audiência comunicar connosco, mas, sobretudo, para colocarem todas as questões que achem necessárias ver respondidas ao longo deste webinar. Este webinar tem uma agenda muito simples. Eu vou fazer uma curta apresentação relacionada com o Dia Nacional de Prevenção na Segurança do Trabalho e depois vou passar a palavra ao Arnaldo Honrado, que fará a sua apresentação. Posteriormente, o engenheiro Horácio Gomes também falará um bocado connosco e depois temos um espaço para respondermos a todas as questões que vamos colecionando ao longo das nossas intervenções para responder a todos de uma só vez. Até porque, às vezes, as pessoas têm questões que são semelhantes ou com áreas comuns e, dessa forma, vamos reunindo todas as dúvidas para podermos realmente dar a melhor resposta possível a cada um de vocês, ok? Gostaria também de frisar que é possível pedirem um certificado de participação no final deste webinar. Para pedir o certificado não tem dificuldade nenhuma, aliás, até para simplificar o processo, eu vou já pôr o meu e-mail disponível dentro do chat para que todos possam pedir o certificado. Esse certificado, a única exigência que temos é que indiquem o vosso nome, cartão de cidadão, número do cartão de cidadão, quero eu dizer, e também a entidade empregadora para a qual trabalham e para a qual realmente vamos mencionar também no certificado, de maneira a ficar tudo bem explícito. Dito isto, vou passar desde já à minha apresentação, que não é mais do que mostrar-vos um trabalho que nós preparamos para
este Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, que são 3 infografias que ao longo do dia vamos partilhar nas redes sociais da Tecniquitel e que assinalam realmente este dia, que é bastante relevante para o nosso setor e para toda a gente que aqui está, certamente. Este Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, como sabem, é celebrado anualmente a 28 de abril em Portugal. Serve esta infografia para dar alguns dados e estatísticas das mais recentes sobre esta temática. Podemos ver na infografia que em 2021 existiram 103 acidentes mortais em Portugal relacionados com acidentes profissionais. A prevenção dos acidentes de trabalho não só é uma responsabilidade das entidades empregadoras, mas também dos trabalhadores, e gostamos de assinalar isto. Existe o governo, por um lado, que legisla, faz as leis, e depois, o governo, a Assembleia até, neste caso, e depois as entidades empregadoras que têm responsabilidade de aplicar essas mesmas leis, mas, na verdade, sem o contributo dos trabalhadores também não se consegue aplicar eficazmente tudo aquilo que está preconizado na legislação relacionada com os acidentes de trabalho e com as doenças profissionais, e por isso gostamos de realçar que é um trabalho conjunto de todos, até porque, no fundo, são os trabalhadores que são atingidos quando acontecem acidentes. Temos aqui alguns dados que são interessantes e queria partilhar convosco só para introduzir o tema, e já passo a palavra a seguir ao Arnaldo, mas basicamente gostava de realçar aqui a nível de faixa etária. Os dados indicam que entre os 45 e os 64 anos de idade estão a grande maioria dos acidentes de trabalhos mortais em Portugal. Temos também a tipologia dos acidentes ao longo dos últimos 4 anos, o que pode ser realmente interessante e tem um ponto de contacto direto com o tema deste webinar, no sentido de que existem aqui algumas tipologias que se enquadram perfeitamente nos processos de consignação de equipamentos que vamos ver a seguir. Gostava de realçar aqui neste ponto que existem muitos dados que ainda não estão classificados como uma tipologia em concreto, são coisas bastante esporádicas, algumas ainda estão também em averiguação, mas é possível por estes dados ver que a maioria dos acidentes mortais, ou a grande maioria dos acidentes mortais, acontece por 3 razões: o esmagamento sobre ou contra um objeto que está imóvel, uma pancada ou colisão por objeto em movimento, ou entalação e esmagamento. Realmente aqui estão concentradas a maioria dos acidentes mortais, e depois existem outros que estão classificados aqui: o afogamento e o soterramento, o contacto com corrente elétrica, temperatura ou substância perigosa, e também o contacto com agente material cortante afiado e áspero, e o constrangimento físico do corpo ou constrangimento psíquico até. Podemos ver também que existem aqui dados sobre o agente material destes acidentes de trabalho mortais. Volto a dizer que realmente existem aqui alguns que se destacam, nomeadamente no estaleiro, na construção, na pedreira, na mina a céu aberto ou no edifício em construção, aconteceram 33 acidentes mortais. Não é por acaso que se sabe que a área da construção civil provoca muitos acidentes e alguns deles, infelizmente, são mortais, mas realmente aqui está exemplificado na perfeição como isso acontece e quais são os números em concreto. Também dentro de zonas industriais ou na área da agricultura, produção animal, piscicultura ou zona florestal, acontecem bastantes acidentes mortais e depois, como podem ver, tem aqui mais alguns que são realmente diminutos, felizmente, e isto permite retratar, no fundo, a sinistralidade laboral em Portugal e, na verdade, é que, tendo conhecimento da realidade, podemos adotar melhores medidas de prevenção, fazer um melhor controlo também dessas medidas de prevenção, sempre com o intuito de proporcionar uma melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho. Quero assinalar que todas estas referências estatísticas que estamos a referir têm nesta infografia o link para a ACT,
que é a entidade que realmente regula esta atividade em Portugal e que tem os dados mais apurados sobre o mesmo assunto. E gostaria então de terminar aqui muito rapidamente, partilhando mais um bocadinho estes dados que aqui estão. Alguns dos acidentes mortais acontecem ou em circulação, ou no itinerário, ou nas instalações, a nível das instalações das empresas, e isto é muito relevante. O maior número de acidentes mortais ocorrem dentro das instalações das empresas, pelo menos foi assim desde 2018 até 2021, o que é realmente importante para percebermos como a promoção e a criação da cultura de segurança e saúde no trabalho pode ajudar a reduzir o número de mortes e lesões relacionadas com esse mesmo trabalho. Aqui está mais alguns dados, neste caso sobre aquilo que eu já referi, a parte legislativa e a parte da aplicação e execução da legislação que existe. No fundo, é uma partilha e uma responsabilidade que todos partilhamos, passa o pleonasmo. E também temos aqui alguns dados sobre os riscos emergentes que têm surgido, nomeadamente desde o aparecimento da Covid-19 surgiram novos riscos sociais, económicos, sanitários e psicossociais. Alguns dos novos riscos ocupacionais são relacionados com as novas tecnologias e os processos de produção, as más condições de trabalho, formas emergentes de emprego, como contratos temporários, os efeitos dos riscos ergonómicos nos distúrbios musculoesqueléticos e os efeitos dos fatores psicossociais do trabalho. Neste caso, temos também aqui as referências desta infografia que remetem para a DGERT, a entidade que regula a atividade formativa em Portugal, e também no nosso blog temos um artigo dedicado ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que tem alguns destes dados que podem consultar. Para terminar, deixo aqui apenas uma pequena cronologia, para quem não sabe ou desconhece, o nosso Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho foi adotado diretamente com base no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que foi decidido ou definido pela ONU. A ONU fez a primeira cerimónia relacionada com este tema em 1996, depois, em 2001, foi reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho esta comemoração também no dia 28 de abril a nível mundial, e Portugal, neste caso foi pioneiro, ou foi um dos primeiros países, foi o quarto país europeu a consagrar o Dia Nacional de Prevenção e Segurança do Trabalho com a mesma data, e desde esta altura, 2001, 2002, temos feito um esforço efetivo como país para reduzir estes números. Diria até que tem resultado, no sentido de que podem ver aqui, tem havido uma diminuição de 2018, havia de 161 acidentes mortais, em 2019 já reduziu um bocado, em 2020 voltou a subir e em 2021 reduziu cerca de 30 acidentes mortais, portanto, ou aconteceram menos 30 acidentes mortais, ou para ser mais preciso, 29, e neste caso vê-se uma evolução do número muito concreto, mas que eu diria que uma única morte será demais já. Portanto, a nossa intenção é realmente contribuir com informação para prevenir os acidentes de trabalho, já que é uma responsabilidade de todos e um direito de todos os trabalhadores. Para terminar, o tipo de acidentes de trabalho por género não é surpresa para ninguém, mas a maioria dos acidentes acontecem com os homens e não com as mulheres, isto porque também está muito relacionado com a tipologia de trabalhos que estamos aqui a falar, que provocam os acidentes de trabalho. Para realmente terminar, realço novamente que nesta infografia também tem os links para poder acompanhar diretamente na fonte os dados que nós extraímos aqui. Dito isto, já falei muito, já falei demais, vou passar a palavra ao Arnaldo. Volto a dizer que estão todos convidados para colocar questões no chat. Espero que gostem das intervenções que vamos ouvir agora e sintam-se à vontade para colocar qualquer dúvida, que a nossa intenção é realmente responder a todas as dúvidas de uma maneira cabal e o mais direto possível que nós sabemos. Arnaldo, tens a palavra.
Obrigado, Gonçalo, e muito obrigado e um bom dia a todos. E obrigado pela vossa participação. E como o Gonçalo se referiu, o meu nome é Arnaldo Honrado, sou responsável pela área de consignação dentro da Tecnicatel, desde a promoção e venda de equipamentos, da parte da formação e da área da consultadoria. E vamos ter aqui uma pequena conversa sobre esse tema, consignação. Vou ver se a tecnologia não me atrapalha. Vou partilhar aqui a minha apresentação. Espero que todos estejam. Sim, estamos a ver, Arnaldo. A ver. Estamos a ver, Só sim. tenho que projetar apenas, mas... projetar apenas. Ok. Yeah. Está tudo Está bem, ótimo. não é? Está Correto. ótimo. Estamos E, a ver portanto, e ouvir muito bem. Ótimo, ótimo. Ok. Vamos falar sobre consignação, lockout, tagout. No início, quando eu tomei contacto com esta atividade, apareceram-me efetivamente duas referências. Consignação, lockout, tagout, é tudo a mesma coisa. Mas porquê haver essas duas referências? Consignação. Consignação era um termo comercial que se usava frequentemente, que era que eu era fabricante de calças, por exemplo, e necessitava de alguém que as vendesse. Então ia ter com um comerciante, punha na loja as minhas calças à consignação, de acordo com termos acordados, deixava durante o mês, no final desse mês ia lá buscar, ou ia buscar as calças que não tinham sido vendidas, ou o resultado da venda das calças. Portanto, isso é um termo comercial. Os latinos utilizam esse termo consignação. Portugal, Espanha, Itália, França utilizam o termo consignação. E foram buscar esse termo e deram a sua definição, que é consignar significa transferir, neste caso formal e documentadamente, a responsabilidade de uma máquina, equipamento ou instalação, que geralmente é da responsabilidade do pessoal da produção, do operador e do diretor de produção, para o responsável de manutenção. Quando se diz o responsável de manutenção, pode ser interno, pode ser uma empresa externa, não é? Durante um período de tempo e em condições acordadas. Portanto, essa é a definição que os latinos encontraram para esse método de segurança. Os anglo-saxónicos utilizam o lockout, tagout, e como eles são mestres nisso, abreviaram e dizem LOTO, ok? E que implica o travamento ou bloqueio dos equipamentos, das fontes de energia e a sinalização ou etiquetagem. Nesse aspecto, a sinalização é dizendo que o equipamento está inoperativo, está em manutenção, e também que quem está nessa operação, a que horas iniciou o trabalho e a que horas prevê finalizar o trabalho. Portanto, aqui utiliza-se indiferentemente, eu também utilizo com frequência, falo de consignação, depois falo local de tagout, torna-se uma confusão. Mas ambas as situações são a mesma. E gostaria também de passar a mensagem de que consignação ou local de tagout não é uma opção dentro das empresas. Não pode ser. Não pode ser, e há muitas que têm como opção. Ou seja, ou não têm regras de consignação, ou têm e não as usam devidamente. Eu gostaria de partilhar um pequeno filme convosco. É um minuto, mas para vos dar a noção da importância efetiva da consignação.
Bem, o que acabamos de assistir é um drama. É um drama pessoal. Aquele trabalhador nunca mais poderá exercer a função para a qual tinha treinado e até gostava. É um drama com consequências familiares, obviamente, graves. Um pormenor, nunca mais poderá brincar com a filha com a brincadeira que ela gostava. É um drama também para a entidade patronal, já que isto envolve responsabilidade criminal. Ou seja, neste caso concreto, não havendo um programa de consignação na organização, os responsáveis pela operação, os responsáveis da manutenção, da segurança, eventualmente os administradores, vão-se ter que sentar no banco dos réus. Moral, perda de lucros, perda de produtividade e, efetivamente, os custos da falta de segurança nas organizações é como um iceberg, ok? Nós vimos a ponta do iceberg, que apresenta alguns dos custos de equipamento, custos de cuidado médico, indenizações, seguros, mas depois há todos um conjunto de custos indiretos, como, por exemplo, a substituição daquele trabalhador, o custo do recrutamento, o custo da formação, até que ele entre em atividade plena, tem custos enormes. O custo da perda de encomendas, aquele equipamento, ao haver este acidente, fica parado. Vai à Autoridade das Condições de Trabalho, vai à GNR ou ao PSP e durante um determinado período de tempo há uma inoperação do equipamento. Ora bem, Portugal é dos países que tem das maiores taxas de incidência de acidentes de trabalho mortais e com feridos graves mais elevada da Europa. O Gonçalo ainda há pouco referiu alguns números, eu tenho alguns mais desatualizados, contudo, para o efeito, o importante é saber que há imensos acidentes em Portugal. E neste tema, há estudos que indicam que 10% destes acidentes ocorrem por falta de programa de consignação dentro das organizações. E neste caso, seriam 10 mortes e 40 feridos graves que possivelmente nunca mais poderão executar as funções que executavam. São números muito, muito elevados. Agora, esse tema tem vindo a ser estudado ao longo do tempo. Para já, pela OSHA, tem uma norma, que é 1910-147, que define todos os princípios que devem obedecer um programa de consignação a utilizar dentro da organização. Peço desculpa. Esse foi o primeiro passo para resolver o problema dos acidentes que ocorrem com operações de manutenção. Depois, a União Europeia tem vindo também a debruçar-se sobre esse tema e estabelece a obrigação do empregador em garantir a segurança e proteção dos trabalhadores e diz que, devendo para tal, adotar todas as medidas necessárias para reduzir o risco à sua expressão mínima. Nós transpomos para Portugal todas essas diretivas e deliberações da Comunidade Europeia e temos todo um conjunto de leis e decretos-leis que definem o que é que tem que ser feito. E mais, a lei diz, e agora socorro-me aqui de uma cábula, que o não cumprimento destas obrigações constitui uma contraordenação muito grave. E o empregador cuja conduta tiver contribuído para originar uma situação de perigo incorre em responsabilidade civil. Ou seja, vai-se sentar no banco dos réus e responder porque é que não criou condições de segurança no trabalho. Inclusive, a preocupação é muita e existe também recentemente uma diretiva da Comunidade Europeia que
determina que os fabricantes de equipamentos industriais, máquinas e equipamentos industriais, devem, na sua concepção, devem vir equipadas com dispositivos que permitam isolá-la de todas as suas fontes de energia. E diz mais, esses dispositivos devem ser visíveis, etc, etc. Anda para trás, quero andar para a frente. Fontes de energia. A energia é a energia que nos fornece trabalho, que nos fornece riqueza, ok? E porque a energia nos rodeia, a maior parte das vezes menosprezamos os seus potenciais riscos. Os acidentes com energia e com energia acumulada ocorrem em segundos e podem deixar marcas para sempre. A boa notícia é que quando conseguimos isolar as fontes de energia, estamos a criar condições para que as pessoas possam trabalhar em segurança. Essa boa notícia diz-nos que as operações de consignação podem ser, o espectro de operações de consignação podem ser simples, género, um trabalhador, uma máquina, uma fonte de energia potencialmente perigosa, a operações complexas. Vários trabalhadores, vários turnos, várias fontes de energia potencialmente perigosas. De modo que o programa de consignação tem que se adaptar a todas essas situações. As causas comuns, estudos há em que verifica que as causas comuns dos acidentes repartem-se por causas humanas e causas materiais. Dentro das causas humanas, temos várias, desde o cansaço, a inadaptação ao stress. Contudo, as principais que são apontadas será falta de formação e maus hábitos de trabalho. E depois temos as causas materiais, que é material defeituoso, a utilização de ferramentas inadequadas para uma determinada função, e aqui se concentram as maiores causas de acidentes de trabalho. Podemos verificar que 20% só dos acidentes se verificam por condições de equipamentos, por causas materiais, e 80% é originada em erro humano ou negligência. Nessa área do erro humano e negligência, temos qualificação dos trabalhadores e a organização da segurança dentro das organizações. Quais são os inimigos que muitas das vezes nos deparamos, mesmo quando há um programa de consignação a sério? É a negligência. Sabemos que o trabalho de manutenção sofre um grande pressing quando um equipamento avaria, há necessidade de o repor em funcionamento rapidamente. O pessoal da operação faz um pressing grande sobre o pessoal da manutenção e, por vezes, há tendência a negligenciar determinadas situações. Sei muito bem como executar essa tarefa, já executei várias vezes e nunca tive problema. Portanto, esses são inimigos que, regra geral, conduzem ao acidente. E é isso que se pretende evitar. 7% dos acidentes na área da manutenção são causados pela ativação de máquinas durante a sua operação de trabalhos de manutenção. É um número elevado. Agora, quando é requerida a consignação? Eu direi que é requerida em máquinas e equipamentos que possam entrar em movimento por erro de manobra. Vimos aquele filme inicial, ok? Foi um erro do funcionário que acionou a máquina e ela estava com um técnico a trabalhar nela, ou qualquer dos seus órgãos de comando que pode acionar a máquina sem nós pretendermos. E aqui, a entrada em áreas restritas dos funcionários, a entrada no interior de máquinas, contacto com zonas de operação, em todas essas ações há necessidade, e é imperioso e é forçoso que se faça a consignação ou o lockout dos equipamentos.
agora que entrou o filme, basicamente era para exemplificar as operações que deverão ser objeto de consignação do equipamento. Processo de consignação. O processo de consignação deve começar pela criação de um programa de consignação. Nesse programa de consignação, devemos contemplar não só os procedimentos gerais de consignação para a organização, como também criar uma instrução de consignação para cada uma das máquinas, equipamento ou instalação. Fazer uma análise profunda e uma inventariação dos equipamentos de consignação que vamos necessitar. Devemos ainda fazer uma análise onde colocar as estações de consignação e os equipamentos de consignação dentro da organização. Porque há uma tendência, se eu só tenho esses equipamentos de consignação na sala dos técnicos de manutenção e a máquina fica a uns 100 metros, ou as máquinas que têm que intervir ficam a 100 metros ou 50 metros dessas estações de consignação, e sou chamado para uma avaria, há uma tendência a não fazer a consignação porque está longe e porque aquilo é fácil e eu estou habituado a fazer aquela operação. De modo que há que definir concretamente os locais onde devemos ter os equipamentos de consignação. Depois, uma formação em conformidade com o programa de consignação e com os equipamentos que temos. Na consignação há 3 tipos de funcionários dentro da organização. Funcionários autorizados, que são aqueles que estão autorizados a fazer determinado tipo de manutenções e que têm formação para esse efeito, ok? São pessoal autorizado e só esse é que poderão fazer. Pessoal afetado, e nesse pessoal autorizado poderá ser não só o pessoal da manutenção, como também pessoal da operação que tenha que fazer intervenções de limpeza ou afinação de equipamentos. Pessoal afetado, que é o pessoal que opera um determinado equipamento e que tem que ter conhecimentos também de consignação e proceder à avaliação contínua, avaliações contínuas, auditorias, como se quiser, para avaliar se os procedimentos de consignação estão a ser utilizados corretamente, se equipamentos foram alterados pelos próprios fabricantes, ou coisa que o valha, e há necessidade de atualizar as suas fichas de consignação. Portanto, é um ciclo contínuo que se deve fazer dentro da organização. Isso é o processo. A metodologia é simples, quer dizer, como ainda há pouco referi, o que temos que fazer é a identificação das fontes energéticas, o isolamento, a libertação da energia residual, executar os trabalhos e libertar os equipamentos. Obviamente que essa é uma visão simplista, depois temos que ver em cada um desses passos mais operações poderão existir. Em termos de produtos, os principais produtos para consignação são, sem dúvida, o cadeado e a etiqueta, ok? A Bosch define concretamente quais devem ser as características do cadeado. Por um lado, resistentes e duráveis, porque eles vão estar em ambientes com químicos, com temperaturas elevadas, resistentes à corrosão, ok? Por outro lado, identificáveis e normalizados. Identificáveis, todos esses cadeados de consignação vêm com uma etiqueta que na frente diz que está bloqueado e a parte de trás diz tem uma zona que permite o técnico pôr o seu nome e pôr as indicações que entender que sejam necessárias. E normalizados. Esses cadeados só deverão e poderão ser utilizados em consignação, correto? Não podem ser para fechar armários, para bloquear portas, são especificamente para consignação. E as etiquetas que diz que não operar, têm em manutenção e por trás também tem a possibilidade do operário se identificar, dizer a que horas iniciou o trabalho e a que horas prevê finalizar esse trabalho. Obviamente que
Aqui há que definir no procedimento de consignação se uma questão de segurança, os cadeados poderão ter, o conceito é um trabalhador, um cadeado, uma chave. Dentro da organização não há outra chave. E só esse trabalhador é que tem a prerrogativa de abrir aquele cadeado. Os cadeados poderão ser de chaves diferentes ou de chaves iguais. E aqui poder-se um cadeado, uma chave para vários cadeados, ok. Onde é que isso se aplica, esse conceito? Aplica-se em situações em que existe a figura do responsável de consignação e que esse responsável de consignação vai ele próprio fazer a consignação do equipamento e para não andar com 6 ou 8 ou 10 cadeados e 10 chaves, tem 10 cadeados, sim, mas tem uma única chave que abre aqueles cadeados. E aquela chave é só do trabalhador. Poderemos ainda ter, aqui apresenta-se, uma chave mestra. Há quem tenha esse conceito de chave mestra, há quem não tenha. Quem se esqueceu da chave ou perdeu-se a chave, danifica-se o cadeado, parte-se o cadeado. Havendo o conceito da chave mestra, há que haver um procedimento muito rigoroso, muito bem estudado, como gerir essa chave mestra, ok? Porque me interessa saber se os acessos à chave mestra são muito frequentes, alguma coisa se passa, ou o pessoal não tem consciência da responsabilidade da chave, ou existe negligência. E temos que fazer formação, eventualmente, e isso interessa ao Departamento de Segurança, interessa ao Departamento de Seguros, da Direção de Recursos Humanos. Poderemos ainda ter uma grande mestra. Vamos supor que temos um departamento de manutenção elétrica, um departamento de manutenção mecânica, cada um tem o seu conjunto de cadeados e a sua chave mestra, mas ainda existe na direção da fábrica uma chave grã-mestra que abre todas essas. Na situação da segurança da chave mestra, hoje em dia, anteriormente utilizava-se muito a técnica do envelope lacrado, não é? Mas quando vinham as auditorias, o envelope estava sempre aberto e o processo tinha sido sempre no dia anterior, não é? Porque ao abrir o envelope deveria comunicar ao Departamento de Segurança que tinha havido uma falha e tinha havido necessidade de socorrer à chave mestra. Neste momento existem pequenos cofres que são atuados, têm uma pequena aplicação, a Masterlock tem uma, que é o Volt, e que eu atribuo a um determinado conjunto de pessoas, não o código, mas a possibilidade de acesso, e com um smartphone ele faz o acesso ao cofre. O cofre abre com a aproximação dele com o seu smartphone. Poderá ainda haver a parte dos códigos, mas para situações anormais em que os que têm atribuições para aceder ao cofre não estão presentes e então teríamos que aceder de outra forma. Portanto, segurança das chaves. Os equipamentos, porque os equipamentos não vêm, pelo menos os antigos, com um ponto de bloqueio em que eu possa pôr o cadeado. Há um conjunto de dispositivos para se adaptar e permitir colocar o cadeado. Estes dispositivos são muito bem estudados, têm que ser intuitivos, têm que ser práticos e rápidos de colocação. Porque, como ainda há pouco vimos, há sempre o pressing no pessoal de manutenção e essa tarefa, quanto mais rápida for, melhor. Tenho aqui, um pequeno filme, só para vermos a facilidade com que se coloca, por exemplo, um bloqueador de disjuntor. É fácil, serve para qualquer tipo de disjuntores. Anteriormente havia os disjuntores da Legrand, da Siemens, etc. É de muito fácil colocação.
Ora bem, pronto. O que interessa aqui reter é que tem que haver uma grande facilidade de colocação e nós temos todo um conjunto de vídeos como este para cada um dos equipamentos para facilitar a aprendizagem da colocação destes equipamentos. E ainda há pouco falei nas estações de consignação e aqui está, que servem não só para manter os cadeados, como também todo um conjunto de peças que nos permitam fazer o bloqueio dos equipamentos. Ainda aqui o grupo de bloqueio. Quando eu também falei nas consignações complexas, vários trabalhadores, vários turnos, várias máquinas com vários pontos de fornecimento de energia, temos as caixas ou os cofres de consignação. E aqui, em vez de... Existe um elemento que faz a consignação do equipamento, introduz a chave no cofre e todos os trabalhadores, em vez desses trabalhadores estarem a fazer o bloqueamento do equipamento, fazem o bloqueio do cofre. Fazem o bloqueio do cofre e a chave dos cadeados que estão a bloquear o equipamento só poderá ser retirada quando o último trabalhador tirar o seu cadeado. Aqui também tenho um pequeno vídeo que exemplifica essa situação. Exemplifica que há o responsável de trabalho que vai pedir ao responsável de consignação a consignação do equipamento. E verão, como ainda há pouco eu referi, o responsável de consignação retira todo um conjunto de cadeados que tem uma única chave e que no final ambos bloqueiam o cofre. Não. Este vídeo não está a ser visto, de modo que paro por aqui. Mas poderemos... Peço desculpa interromper, não faço ideia porque é que não está a dar, mas eu tenho este vídeo, podemos partilhar no fim da tua apresentação, está bem? Ou então enviar a quem esteja interessado. O link. Sim, está bem, está bem. Mas eu mostro no fim da apresentação. Está bem, está bem. Era só interessante ver a partilha do responsável de trabalhos com o responsável de consignação e as instruções, que é um método. Ok. Se não está, passamos à frente. Dispositivos de bloqueio. Este é um dispositivo de bloqueio, eu diria assim, muito à portuguesa, às vezes a desenrascar situações. Nós nunca devemos tomar um atalho quando se trata da nossa segurança. E um copo de acrílico para bloquear uma betoneira custa 5 euros ou coisa que o valha, custa menos do que a solução que foi para aqui engendrada. Correto. Pretendi que passar a mensagem de que a consignação local tag-out não é uma opção dentro das organizações e passo a palavra, agradeço a vossa atenção, passo a palavra ao Gonçalo ou ao engenheiro Horácio Gomes. Ok, obrigado, Arnaldo. Já agora, faz só a paragem da tua partilha, por favor. Sim, ok. E vamos então ver o vídeo. Eu peço desculpa a todos que estavam a indicar que os vídeos estavam sem som. Eu não faço ideia porquê, porque ontem fizemos um teste e estavam todos com som. Peço desculpa realmente, de qualquer das formas. O som também era uma música de fundo só. Pronto, mas dava sempre algum enquadramento. Sim. Mas eu já partilhei do vídeo, neste caso do primeiro vídeo que partilhaste, Arnaldo, partilhei logo imediatamente um link do YouTube para poderem ouvir com o som. E vou partilhar então só o último vídeo que o Arnaldo queria mostrar e que não conseguiu, de maneira a ficarmos todos cientes do que é que era esse vídeo. Vou passar então no instante, está bem?
Ok, julgo que agora até teve som a mais, não foi? Estava um bocado alto. Mas pronto, era este o vídeo, Arnaldo. Não sei se queres comentar alguma coisa sobre o vídeo. O comentário que eu queria comentar sobre o vídeo era a justificação daquela dos cadeados com chaves iguais e que no final há um bloqueio, quer do responsável de consignação com um cadeado diferente, de chave diferente, e um bloqueio do responsável de trabalhos com o seu cadeado. E aquela chave do cadeado que está a bloquear os equipamentos consignados só poderá ter acesso depois de retirar os dois cadeados. Ok. Basicamente era isso. Está bem. Obrigado, Arnaldo. Então, vamos continuar. Antes ainda de passar a palavra ao engenheiro Horácio Gomes, eu gostava de referir que vamos ter um replay deste webinar disponível no nosso canal do YouTube. No final deste webinar, obviamente temos que o terminar para ter o vídeo todo do replay. Quando eu tiver o vídeo de replay, vou abastecer no nosso canal do YouTube e fica disponível para todas as pessoas, quer tenham estado inscritas no webinar ou não. E também podem, no caso de quererem encaminhar para algum colega de trabalho que precise de ouvir este tipo de conteúdo ou que tenha interesse nesta matéria, para poder ver, e também podem ver e rever quantas vezes quiserem no canal YouTube, ok? Portanto, era só para esclarecer que eu já tinha informado pelo chat esta questão e vamos então, desde já, ouvir o engenheiro Horácio Gomes. Tem a palavra. Ok, obrigado. Eu vou começar por partilhar, esperando que... Não é aqui, é aqui. Ok, engenheiro, estamos a ver perfeitamente. Ok, pronto, perfeito. Obrigado. Antes de mais, portanto, agradecer o convite à Tecniquitel e a presença de todo o nosso vasto auditório, o que é muito bom. É uma boa forma de comemorarmos o Dia Nacional da Segurança e sobre um tema que nós temos que dar muito ênfase, porque quem está ligado à manutenção, e eu fui durante muitos anos diretor de produção e manutenção, antes de ser técnico superior de segurança, onde nós sofríamos bastante com as atividades da manutenção e a forma de trabalhar em segurança. E, portanto, na altura não se falava muito nem em cultura de segurança, nem em cultura loto, nem nada disso. Era um problema grave que nós tínhamos. Felizmente que estamos a evoluir e que existem estas situações. Vou começar por falar um bocadinho, de forma muito rápida, sobre os tipos de manutenção. Nós temos basicamente dois tipos de manutenção. Aquela manutenção planeada ou rotinada, que vem das nossas gamas de inspeções, e, portanto, muitas vezes até sai em automático dos nossos sistemas informáticos. E temos a manutenção não planeada. Na manutenção não planeada é uma avaria. Aquela avaria é o que nós não queremos. Portanto, o objetivo da manutenção é conseguir fazer sempre uma manutenção planeada e não ter avarias. Mas isto é um desejo que nem sempre se concretiza. A literatura define a manutenção de muitas formas. Eu penso que esta é muito simples. A forma mais correta de classificar a manutenção é dividir em manutenção planeada e manutenção não planeada. Não nos podemos esquecer que apareceu nos últimos anos o TPM, ou manutenção de primeiro escalão, o que leva a que tenhamos aqui uma forma de manutenção que tem que ser vista de forma muito específica, porque muitas vezes não temos um técnico de manutenção a realizá-la, mas sim um operador de produção, que nem sempre poderá estar sensibilizado para os riscos que corre. Portanto, é mais uma achega. Nos processos loto, nós temos que adaptar a nossa instrução de trabalho ao seu destinatário, a quem a vai executar. Manutenção planeada, em termos de definição, é aquela que nós gostávamos de ter sempre.
Portanto, a intervenção é planeada em conjunto com a produção, portanto, nós planeamos a hora, planeamos o dia, vamos minimizar o tempo de paragem do equipamento. Normalmente, esse tempo é aproveitado para fazer tarefas de produção, para mudança de fabrico. Portanto, conseguimos gerir o tempo. Em termos de stress de manutenção planeada, o stress não existe muito. Foi planeado, sabemos ou prevemos quanto tempo vamos demorar e, portanto, vamos fazer a nossa manutenção. Portanto, mais fácil de ter uma operação segura. A manutenção não planeada é um problema. Portanto, coloca a equipa em ação para reagir a um incidente que já ocorreu. Ou seja, é a manutenção corretiva, é a manutenção em avaria, aumenta o stress, tenho o equipamento parado e tenho um problema grave para resolver. A manutenção tem evoluído ao longo dos anos. A primeira geração de manutenção, digamos assim, era muito simples. Partiu, reparo, põe a funcionar, volta a partir, volta a reparar. Portanto, não se fazia mais nada. Segunda geração, digamos assim, começaram a aparecer revisões gerais programadas, sistemas de planeamento e controle de trabalho, o aparecimento dos computadores, que eram grandes e lentos e não estavam disponíveis para a manutenção, normalmente era só para a parte da contabilidade, e não esquecer que aqui a Segunda Guerra, e agora que estamos também a atravessar um período com uma guerra, mas que a Segunda Guerra Mundial veio revolucionar também a manutenção, porque deixámos de reparar após a avaria e começámos a preocupar em ter os equipamentos fiáveis. Portanto, colocar uma quantidade de aviões no ar ou de navios, ou seja o que for, ou tanques, e ter avarias constantes, portanto, ninguém queria. Então, isto foi um grande impulso às atividades da manutenção. Terceira geração da manutenção, falamos em monitorização de condições, confiabilidade e manutabilidade dos equipamentos. A manutabilidade é muito importante e está relacionado com a segurança. Que é eu conseguir uma forma segura e eficiente para realizar a manutenção. Portanto, normalmente, o projeto e o equipamento deveria contemplar esta característica. Estudar os riscos em projeto, portanto, baixando o risco, a probabilidade de ter um acidente, os computadores que estão no nosso dia-a-dia, sistemas especializados, o trabalho em equipa, essencial, o modo de falha, análise de efeitos, portanto, temos uma terceira geração e vamos a caminho do futuro, portanto, a manutenção tem aqui um campo para andar. Então, e a segurança? A segurança na manutenção surgiu em 1971 com a OSHA, com este documento que já foi referido nos Estados Unidos, por uma razão muito simples. A quantidade de acidentes na manutenção, portanto, que existiam era enorme. Acidentes graves e acidentes mortais. Então, foi decidido ter uma intervenção, criar um documento, criar mecanismos adaptados a diversas áreas da indústria. Portanto, a OSHA tem várias referências que se aplicam a várias áreas da indústria e, a partir daí, começámos a ter operações de manutenção mais seguras. Portanto, daí o LOTO ter surgido em 1971. Não é uma coisa nova, mas é um processo muito eficiente. Voltando aqui ao nosso pequeno quadro da manutenção, planeada, não planeada, curativa, sistemática, condicionada, depende dos autores que fazem a referência. Podíamos ter uma dúvida. Então, e o LOTO onde é que se encaixa? O LOTO encaixa-se na manutenção planeada e na manutenção não planeada. Portanto, todo o processo LOTO tem que estar adaptado a poder ser utilizado, quer a manutenção seja planeada, quer seja uma manutenção curativa em avaria. Portanto, tem que ser simples, tem que ser aplicado de forma pragmática, tem que ser rápido, não pode criar uma complicação. Os técnicos da manutenção têm vários desafios. Um deles tem a ver com as características, as próprias características de atuar em manutenção, que temos aqui duas características principais.
A manutenção, nomeadamente a manutenção em avaria, é imprevisível. Muitas vezes não sabemos que tipo de avaria vamos encontrar, portanto, é variada e é imprevisível, não sabemos quando é que acontece. Acontece quando tem que acontecer. Estas duas situações fazem com que o técnico de manutenção tenha um risco acrescido na sua intervenção. Além disso, há aqui um fator que quem está mais ligado às questões da manutenção e da reparação de avarias, com certeza que sabe muito bem do que é a pressão. Nós vamos resolver uma avaria, temos a pressão do chefe, antes de nós chegarmos à avaria, já nos está a perguntar o que é que aconteceu e quando é que eu tenho a máquina a trabalhar. Quando chegamos ao local da avaria, temos a pressão dos operadores e dos colegas que querem ter a máquina a trabalhar rapidamente porque estão a perder o prémio de produtividade e depois todo o stress acumulado. Então, o técnico de manutenção tem um risco aumentado de acidente e daí nós temos que ajudá-lo e temos que permitir que ele consiga e esteja motivado a colocar o seu cadeado, a realizar o seu processo de loto, independentemente desta pressão toda. Então, vamos colocar aqui algumas questões que eu acho que são questões essenciais ao projeto Loto. No fim desta apresentação, vamos estar disponíveis para todas as questões que vocês queiram colocar, mas eu começaria aqui com esta, que é muito básica: que empresas e que áreas distintas se aplica ao loto. Depois vamos falar um bocadinho quais as causas dos acidentes da manutenção, perceber se o loto atrasa aos trabalhos ou não, e depois o que eu considero muito importante, que é a sinergia que se tem que criar entre o know-how dos consultores envolvidos num processo de loto e de todo o trabalho da equipa. Portanto, não é só vender cadeados, não é só vender equipamentos de consignação, isto é um projeto com muito mais importância. Que empresas e que áreas distintas se aplica o loto? Em todas. Desde uma empresa farmacêutica até uma indústria pesada. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Sines, onde se faz de consignações para centenas de trabalhadores, aquela caixa de loto do bloqueio de grupo é essencial para se ganhar tempo. Há um técnico que vem primeiro à fábrica, portanto, que leva os seus cadeados, faz as consignações todas, e com os trabalhadores, conforme vão entrando na sua área de intervenção, colocam o seu cadeado e estão seguros. No final, podemos ter uma caixa daquelas com 20, 30, 40, 100 cadeados lá colocadas, que são os trabalhadores que nós temos a intervir. Ou pode ser um loto mais simples, como nós vimos também no outro vídeo, de um disjuntor, onde se desliga um dado disjuntor e se coloca apenas um sistema de bloqueio. Portanto, o loto aplica-se a todo o tipo de indústrias, seja uma indústria farmacêutica, seja uma indústria alimentar ou seja uma indústria pesada. E nós, felizmente, a Tecniquitel, e eu como consultor também nesta área com a Tecniquitel, temos uma vasta experiência em áreas muito distintas de aplicação destes projetos. Falando um bocadinho, nós queremos prevenir acidentes. Ora, para prevenir os acidentes, temos que conhecer que tipo de acidentes são os mais frequentes. Nós sabemos que quando não existe um processo loto implementado numa organização, o acidente típico é este. A máquina ou o equipamento onde eu vou intervir não foi convenientemente desligado. E quando falamos em desligar, não é só desligar a energia elétrica, não é desligar a máquina, é isolar todas as energias perigosas. E portanto, já vamos falar também à frente um bocadinho do que é que são, como é que são estas energias perigosas, onde é que elas estão. O meu colega, o Arnaldo, apresentou aquele slide com um lote de energias perigosas. E, portanto, nós temos que conhecer todas as energias perigosas que estão em jogo e isolá-las. Outro tipo de acidente também muito frequente e que se calhar
vocês que fazem parte do auditório já passaram por uma situação muito parecida com estas. Esperemos que não tenha dado acidente. Aparece aqui o nosso incidente, não é? Por sorte, ninguém se aleijou, onde a máquina ou equipamento é ligada acidentalmente por descuido ou porque o operador não tinha conhecimento que havia alguém a trabalhar no local. Portanto, é um tipo de acidente muito característico. E depois temos outro acidente também, que as partes móveis não foram bloqueadas. E devido à energia gravítica, por exemplo, ou devido à energia acumulada, de repente, durante o trabalho, as partes móveis portanto, fazem um movimento, uma lâmina desce, seja o que for, e acontece o acidente, e normalmente são acidentes graves. Falar um bocadinho de procedimentos, ou seja, vimos o que pode acontecer em situações de operação na manutenção, mas também eu posso ter procedimentos de segurança que são inadequados ou são inexistentes. Portanto, eu tenho muitos procedimentos de segurança, mas não tenho procedimentos de segurança para o trabalho que eu vou executar. Inclusive, até posso nem ter procedimentos como realizo a manutenção de forma rigorosa. Não esquecer que um trabalho de manutenção também tem os seus procedimentos técnicos, não é? Do estado da arte, que deveria ter um parágrafo, um capítulo dedicado à segurança. Mas isso é uma evolução que nós temos que ir por esse caminho. Outra situação também, uma empresa, uma organização tem os procedimentos muito bonitos. Normalmente eu costumo dizer que são procedimentos para o auditor ver. Os procedimentos existem, os trabalhadores não os conhecem, ou se conhecem, não receberam a formação adequada. Portanto, aqui uma causa também de acidentes muito frequente, cada vez mais com o grande problema do trabalho temporário, o grande problema das empresas externas, onde muitas vezes não há tempo para dar a formação adequada aos trabalhadores, e às vezes acontece aquilo que eu chamo que é a formação on job, esperando que não haja acidente. E depois temos aqui dois casos mais relacionados com os trabalhadores, que é os trabalhadores consideram desnecessário desligar o equipamento. Eu vou desligar para quê? Nunca tive problema nenhum a atuar naquele equipamento. Ou então consideram pura e simplesmente que é uma perda de tempo eu agora ter que ir ao quadro elétrico, numa sala elétrica que está noutra zona da instalação, desligar o disjuntor ali do motor, quando eu vou fazer aqui um trabalho de 10 ou 15 minutos e agora vou ter que me deslocar e vou ter essa perda de tempo. Então não faço. Temos aqui uma série de causas que se juntam para provocar o acidente na manutenção. E depois uma pergunta muito característica que nós ouvimos muito quando estamos a implementar estes processos de lote nas instalações, é que o lote vai atrasar os trabalhos. É como tudo. Um bom planeamento, uma boa preparação, uma boa organização, não esquecer a comunicação do que nós vamos fazer, o que é que vamos atuar na máquina, quem é que vão ser os trabalhadores afetados pelo meu trabalho. Um bom planeamento é como tudo. A manutenção vive de um bom planeamento. E um bom planeamento faz com que o lote não atrase os trabalhos. O acidente, sim, o acidente é que atrasa os trabalhos. Portanto, não esquecer que o lote e os processos de lotes foram criados para permitir que o técnico de manutenção não perca tempo, porque ele tem uma instrução dedicada, nós vamos lhe indicar quais são os acessórios que ele vai usar, onde é que os vai atuar, já vamos ver alguns exemplos à frente, e com isso ele vai ganhar tempo, não vai perder tempo. Um ponto muito importante, que é a sinergia e o know-how, e know-how lote dos consultores. Não é fácil para termos conhecimento e experiência em campo, não é? Que seja acumulada na implementação dos processos de lote, em várias instalações. E nós temos, nós passamos sempre a brasa à nossa sardinha, mas efetivamente é verdade, nós temos alguma concorrência que está nesta área, e o que acontece é que a experiência que eles têm
praticamente é inexistente, e depois levam a que os processos de loto sejam uma coisa muito bonita, que não funcionam porque não há essa experiência acumulada noutras instalações. E esta experiência muitas vezes é conseguida à custa do erro. Faz-se uma instrução, vai-se aplicar no terreno e depois chegamos à conclusão que nos escapou qualquer coisa. Então temos que alterar. Estes procedimentos são dinâmicos, estas instruções são dinâmicas. Essencial o trabalho de equipa, equipa da instalação, porque são os técnicos que conhecem a instalação, os técnicos de manutenção, os técnicos de segurança, eles é que conhecem a instalação, sabem das suas necessidades, sabem qual é o local ideal para colocar as caixas, portanto, as estações loto que têm os equipamentos, o ideal para eles quando se deslocam à instalação em avaria. E quando falamos aqui em trabalho de equipa, é essencial o envolvimento da direção, das FIAs, dos trabalhadores e o nosso. Portanto, isto temos aqui um trabalho de equipa sem o qual um processo destes não vai para a frente. E fala-se muito, e quem já pesquisou, possivelmente vocês já pesquisaram sobre o processo loto, quantas etapas existem no processo loto, qual é o melhor processo loto, qual é o mais seguro. Na literatura e nas informações que nós vemos por aí disponíveis, falam-se em 5 etapas, 6 etapas, 7 passos, 8 etapas. Temos aqui muita coisa. E qual será, então, o mais seguro, qual será o mais eficiente, qual será o mais simples? Vamos só relembrar como é que a OSHA define o objetivo do loto. E o nosso objetivo, independentemente dos passos que nós vamos meter no nosso processo, o nosso objetivo é muito simples. É garantir que uma máquina não é energizada, não é? De forma que nós não esperamos, nem que o equipamento arranque, ou que se liberte energia acumulada que possa causar acidente aos empregados. E, portanto, dependendo da tarefa, dependendo do trabalho, temos que avaliar e isolar os sistemas e essas fontes de energia. Portanto, e a OSHA não refere se eu preciso de 3 passos, de 8, 10, 12. Isto fica um bocadinho ao critério de cada um. Então, se nós, de forma muito simples, começarmos a pensar o que é que temos que fazer normalmente, temos que preparar a máquina para a paragem, okay? Preparar para shutdown, podemos considerar isso um passo. Temos que notificar, informar toda a gente. A informação é essencial. Temos que informar toda a gente envolvida. Nos processos loto, nós temos uma figura que são os trabalhadores afetados. O trabalhador afetado são aqueles trabalhadores que são afetados pela nossa consignação, são afetados pelo nosso processo loto. Como é óbvio, têm que ser notificados, têm que ser informados para não haver a tal situação de falta de informação e do equipamento arrancar de forma inadvertida. Depois tenho que desligar a máquina, portanto, mais uma etapa. Tenho que isolar as energias perigosas, mais uma etapa. A partir daí, vou colocar os meus bloqueios e vou sinalizar, portanto, lockout, tagout, bloqueio e sinalização. Dissipar as energias perigosas e quando falamos em dissipar, pode ser uma energia contida na pressão de uma mola ou pode ser uma energia contida num depósito de ar comprimido ou num acumulador hidráulico, ou pode ser uma energia de pressão contida numa tubagem, que pode ser água, pode ser vapor, pode ser dissipação de uma temperatura. Eu tenho uma caldeira que tem uma temperatura muito exagerada, ou outro equipamento que está quente, e eu tenho que dissipar. Então, como já vimos, temos aqui uma série de etapas que realizamos e no final, antes de iniciar o trabalho, eu tenho que verificar, comprovar que está tudo bem feito. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que garantir que o meu equipamento não arranca. Então, se nós virmos e agora listamos estas tarefas, obtemos aqui 7 etapas ou 7 passos que nós consideramos que é a forma mais correta, tendo em conta que podemos ter uma descrição detalhada, sem ser uma sobrecarga de burocracia, porque estes procedimentos não podem ser uma burocracia,
e consideramos então as 7 etapas que são as etapas adequadas ao nosso processo. E na prática, o que nós temos é um processo que, passando agora de forma mais visual, preparar para o shutdown, e preparar para o shutdown é o planeamento, notificar, portanto, informar todos os trabalhadores envolvidos, desligar a minha máquina, o desligar aqui é no painel de comando, portanto, isolar as energias perigosas, fazer os bloqueios, dissipar as energias e comprovar que a minha máquina não arranca. Portanto, e com isto, com estas 7 etapas simples, eu consigo ter o equipamento seguro. Fizemos o procedimento de consignação e às vezes esquecemos do procedimento contrário. Portanto, eu consignei a máquina, estou a trabalhar de forma segura e agora vou arrancar e como já estou com a pressão toda em cima, já me estão a perguntar, então, isso já está a demorar muito tempo, quando é que arrancamos? Pode haver a tendência de passar algumas etapas no processo de consignação. Não pode ser. Tenho que verificar na área do trabalho se existe equipamentos ou foram deixados objetos. Eu aqui até vou mais longe. Muitas das empresas aplicam agora os 5S e a limpeza do local de trabalho é essencial. Não se esqueçam que acontecem muitos acidentes, nomeadamente quedas ao mesmo nível, porque eu acabei um trabalho num dado equipamento, as extensões ficaram no chão, as mangueiras dos maçaricos ficaram no chão, os trapos e os resíduos de limpeza ficaram no chão e depois, quando eu vou começar a arrancar com os equipamentos, eu tenho ali um acidente que pode dar um acidente grave. Portanto, verificar sempre na área se está tudo como deve ser, se está tudo limpo, se está tudo organizado. Assegurar que todos os trabalhadores estão em locais seguros. Vou verificar os disjuntores, portanto, que está tudo ok. Removo os meus dispositivos de bloqueio, restabeleço a energia e depois notifico os trabalhadores que o equipamento vai arrancar. E depois notifico os trabalhadores que o equipamento, portanto, regressou ao estado normal. Mas há aqui uma etapa que o pessoal da manutenção muitas vezes descura, ou que também é um fator típico de acidente, que é a parte de teste e ensaio. Quantas vezes o pessoal da manutenção vai intervir no equipamento e tem que ensaiar o equipamento antes de entregar o equipamento à produção. E então entramos aqui na fase do arranca-para. Arranquei, ensaiei, tenho que intervir outra vez, não esquecer que tenho que cumprir todos os passos da consignação antes do regresso ao trabalho normal, antes de entregar novamente o equipamento para a exploração. Antes de iniciar um processo loto, nós temos que ter sempre presente aqui várias situações. O que é que nós vamos fazer? Levantamento e análise de riscos no local, portanto, para ter a certeza que eu tenho uma ideia clara do que é que se passa, o conhecimento da instalação, saber quais são os equipamentos necessários, saber quais são os métodos para controlar as fontes de energia, se existem substâncias perigosas para drenar ou isolar, reacumulação de energias perigosas. Pode acontecer que eu estou a realizar um trabalho, fiz o bloqueio das energias perigosas, estou a trabalhar, mas por qualquer razão essas energias perigosas podem se voltar a acumular, e depois uma situação que é a interferência com outros trabalhos que ocorram na zona. O processo de loto tem alguns segredos, são simples, como em tudo. Uma boa comunicação, procedimentos e instruções que sejam claras e simples, formação dedicada, uma situação que não pode ser descurado no loto, que é os turnos e a rendição do pessoal, portanto, passar o trabalho de um turno para o outro, e a relação com as empresas subcontratadas. Portanto, um processo lockout, tagout, um processo de loto é muito mais do que colocar etiquetas e cadeados. É muito mais do que isso. Um processo destes começa por um procedimento de loto geral adaptado a cada organização. E este procedimento de loto geral
é um procedimento que é auditável e é assinado pela direção. Portanto, este vai ser o nosso procedimento de chapéu e depois, a partir daqui, vamos ter procedimentos, instruções ou fichas de lote específicas, uma por cada equipamento. Este procedimento de lote geral é auditável e, como vocês já estão a ver, é um procedimento que tem várias páginas. Portanto, é um procedimento que existe para dar cumprimento também à legislação e para evidenciar aos auditores, e muitas vezes, infelizmente, acontece, e eu infelizmente também tive essa experiência, que é um procedimento que, em caso de acidente, podemos ir com esse procedimento a tribunal porque revela, vai indicar que a empresa tem um sistema organizado de gestão da manutenção e de prevenção de acidentes em operações de manutenção. Então, já estou a demorar aqui muito tempo com esta preparação e vocês possivelmente já estão a querer saber mais sobre uma ficha típica, um procedimento, como é que nós podemos fazer. Há várias formas portanto, que nós temos aqui de ter aqui uma ficha muito simples, nunca mais do que uma ou duas folhas A4 por equipamento. Portanto, há vários tipos e cada empresa, cada organização pode gostar mais de um tipo ou de outro. E vamos ver aqui a diferença básica entre estas duas soluções que nós preconizamos, sempre tendo em conta que com os sistemas informatizados nós podemos ter um QR Code no equipamento onde, por exemplo, o operador da manutenção, se tiver uma app no seu telemóvel, há muitas empresas que já fornecem portanto, sistemas de informação, um telemóvel ou um tablet, aos operadores da manutenção, ele pode perfeitamente descarregar através do QR Code a sua instrução de consignação. Podemos ter uma instrução de consignação de um tipo ou de outro. A identificação é essencial, vai depender da organização. Podemos ter um código de barras, podemos ter um sistema de identificação do equipamento que sai do SAP ou do máximo e, portanto, temos sempre a questão da nossa etapa da manutenção, não é? Que nós vamos a caminho da revolução da indústria 4.0 e, portanto, queremos ter isto tudo de forma informatizada e simples. A instrução loto, esta ficha típica, tem que ter alguma informação relevante, essencial. Podemos ter precauções especiais, podemos ter outras informações, como o processo de aplicação, o que é que vamos fazer, lá estão ali as nossas etapas. Podemos ter dois tipos de apresentação, depende como a organização queira funcionar e muitas vezes depende dos procedimentos existentes. Portanto, nós não queremos romper com os procedimentos existentes, queremos sim adaptar e ter um procedimento que funcione muito bem. Portanto, podemos ter uma representação mais gráfica, com fotografias, como vocês podem ver aqui, com o tipo de energia, a quantificação dessa energia, o local de aplicação e o tipo de acessório de bloqueio e depois uma fotografia com o local. Ou podemos ter uma representação deste tipo também com todos os campos que são necessários. Tipo e fonte de energia, portanto, vocês viram que nós identificamos as fontes de energia, quantificamos, costumamos dar uma cor, uma identificação clara a cada um, que também pode ser diferente do que está aqui, e temos então tudo bem analisado. Essencial para poupar, lá está, para poupar o trabalho ao operador de manutenção, o ideal é ele pegar na ficha e na ficha saber o que é que precisa de levar de equipamento e onde é que vai colocar. E temos aqui vários exemplos de modo visual, portanto um quadro elétrico, o local onde se vai colocar, neste caso é uma informação que há que parar esta emergência e há que colocar o cadeado, portanto, naquele local, ou então um bloqueio do macho esférico que eu vou colocar. Portanto, sempre localização do bloqueio, em modo gráfico ou modo visual, como vocês quiserem, mas para poupar trabalho ao colega da manutenção. Os acessórios de bloqueio, como o meu colega também referiu,
têm que ser adequados a cada problema ou aplicação. Portanto, não podemos inventar, simples e rápidos de aplicar. A pior coisa que pode acontecer era nós termos um procedimento todo muito bonito e agora, de repente, quando vamos para a prática e estas fichas são testadas no terreno, perdemos um tempo enorme a colocar os meus acessórios. Portanto, como é que os selecionamos? Nós vamos dar uma ajuda nesse aspecto. Cada aplicação tem o seu equipamento standard que pode ser ou não aplicado. Temos aqui vários exemplos. Eu gosto muito, em particular, do sistema de cabo de aço, porque é uma forma muito simples e rápida de realizar um bloqueio, nomeadamente de válvulas. Em zonas eu tenho que bloquear várias válvulas. Em vez de fazer 3 bloqueios, como vocês estão a ver, eu com um sistema daqueles faço um bloqueio às 3 válvulas em conjunto. Para sistemas fora do normal, temos aqui o sistema de saco, que pode ser para um comando de uma ponte, pode ser para uma válvula, pode ser para o que nós quisermos. Onde um saco é bloqueado e eu tenho ali o meu bloqueio. E pronto, isto aqui com tempo, durante os processos LOT, nós fazemos... portanto, um estudo juntamente com as equipas. E depois a manutenção. E como nós que estamos dedicados à manutenção sabemos, nós aqui também temos uma manutenção rotinada, que é essencial, rotinada e planeada. E começamos com uma coisa muito simples, são auditorias internas e externas. Nós aconselhamos sempre, nos nossos processos LOTO, haver uma auditoria realizada por nós para verificar se o sistema, ao fim de alguns meses, está a funcionar bem. A melhoria contínua, como nós sabemos, todas as empresas se preocupam com o sistema de melhoria contínua. Há que ver se está tudo a funcionar bem, fazer uma auditoria interna, oportunidades de melhoria, o que é que encontramos que tem que ser corrigido. Não custa nada incluir nos diálogos de segurança ou nos Toolbox Talk, conforme as organizações chamam, situações de processo de loto, de procedimentos de loto, a importância do loto. Nós preocupamos muito, às vezes, com a utilização de escadotes, trabalhos em alturas, espaços confinados, mas o loto deverá estar sempre presente. Atualização rotinada dos procedimentos, feedback de utilização de quem vai aplicar. Ouvir o que as pessoas têm para dizer de forma muito pragmática, porque é sempre bom para nós corrigirmos o que poderá ser objeto de correção. Portanto, é uma melhoria contínua. Nunca se esqueçam que os procedimentos ou as fichas LOTO são ferramentas, são atualizáveis. Hoje estão atuais, amanhã podem não estar. No ano, pelo menos uma vez por ano, deveriam de ser atualizadas. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas em caso de acidente ou incidente é necessário fazer a sua correção. Não são burocracia, portanto, servem para criar proteção e para evitar acidentes. E eu agora vou parar a partilha e dou por terminado. Muito bem, engenheiro. Obrigado. A minha intervenção. Eu não sei o que é que se passou aqui atrás. Ficou sem sinal. Eu fiquei aqui sem sinal. Não há problema. Também não tem problema. Muito bem. Pronto. Ok. Obrigado, engenheiro, pela sua participação. Julgo que foi bastante esclarecedor, somando as duas apresentações, o que é que estamos aqui a falar e o que é que realmente importa em relação aos processos de consignação de equipamentos e como o fazer. Neste momento, eu vou aqui ver se existem perguntas. Não assinalei até agora nenhuma questão em concreto, mas pode ter sido falha minha, portanto vou rever aqui basicamente se existe alguma questão. Portanto, existem questões relacionadas com o certificado, essas questões já estão esclarecidas. Podem enviar um e-mail para mim, já coloquei o meu e-mail com os dados que referi, nome da pessoa, número de cartão de cidadão e nome da entidade empregadora, de maneira a podermos elaborar o certificado e enviar. Outra questão também que tem sido colocada
é em relação à entrega das apresentações. Realmente, neste webinar não é possível fazermos a entrega destas apresentações devido a várias questões relacionadas com a autoria e os direitos da informação que existe e por isso peço desculpa, mas não será possível neste caso entregar as apresentações. O que temos sim é um replay que vai ficar disponível para todos, inclusivamente para pessoas que não estão no webinar ou não se inscreveram no webinar e que podem ver e rever ou avançar para as partes em que querem ver novamente as apresentações. Por dentro do canal YouTube isso fica bastante fácil, avançar e recuar no vídeo para verem aquilo que realmente precisavam de repetir. Deixem-me ver então. Temos aqui uma questão do... Diga. Eu acho que, Gonçalo, desculpe, temos aqui uma questão, aliás, que já são 2 colegas que participaram, que estão aqui a pôr, o Filipe Pereira e o Carlos, que eles colocam a questão de arranjar uma ficha lote modelo. Sim, eu ia ler agora, mas se quiser responder... É assim, não existe uma ficha lote modelo. Ou seja, há outras empresas da concorrência que têm uma ficha lote modelo. Mas isto não é como ao melhoral, não é? Portanto, isto é um processo dedicado a cada empresa, a cada organização, e a ficha lote é criada, portanto, alinhada com os procedimentos já existentes, nomeadamente procedimentos de manutenção. Portanto, a ficha lote é criada em conjunto sob proposta nossa. Não temos um modelo que dê para tudo. Temos algumas ideias, não é? À semelhança também do que se faz aí fora, na indústria, e que nós já aplicámos, mas pronto, lá está. Como aplicámos noutras empresas e utilizámos aqui os exemplos, não podemos ter essa informação disponível. Não sei se... Ok, essa era realmente a única questão que aqui tínhamos e que eu ia ler, mas já está respondido. E, portanto, foram estas as questões que surgiram. Não sei se alguém ainda quer aproveitar o tempo que temos disponível para colocar... O outro modelo. E estes projetos que nós desenvolvemos não têm nada de standard. Ou seja, poderiam ter, mas nós achamos que para dar uma oferta de qualidade adequada ao que as empresas necessitam, temos que fazer de modo diferente. E, por exemplo, eu falei ali na parte da desconsignação, mas nós sabemos que quem está ligado à manutenção, um dos grandes problemas que nós temos é conseguir coordenar uma operação de ensaio dos equipamentos. E eu, quando digo ensaio dos equipamentos, estamos a falar, por exemplo, de ensaiar uma linha de produção, que não é uma máquina única. Se calhar uma máquina única, imaginem ensaiar uma ponte rolante. Okay. E a ponte rolante está lá em cima, tem que se deslocar, vai ter uma interferência. Nós podemos também, se as organizações entenderem que é necessário, colocar no nosso processo lote, na nossa instrução, as operações de teste. E as operações de teste, podemos até ter uma identificação dedicada ao teste, a OSHA às vezes refere isso, com um responsável por mandar arrancar e parar o equipamento. E só essa pessoa é que manda arrancar e parar o equipamento. Muitos acidentes durante as fases de ensaio acontecem porque está toda a gente a mandar parar e arrancar o equipamento porque acha que sim. Ou o elétrico porque quer ensaiar um sensor, ou o mecânico porque quer ver a pressão do óleo, ou o pessoal envolvido que andaram a mudar regulamentos ou engrenagens e querem ver se faz barulho. Portanto, é essencial também adaptar às necessidades de cada organização até onde é que quer ir em termos de segurança. Nós consideramos sempre que é melhor dar um passo pequeno, não é? Ou seja, começar com uma coisa simples que seja bem entendida e depois numa fase seguinte vamos evoluindo. Pronto, não sei se consegui esclarecer. Sim. Aqui aparecendo, mas pronto, estamos disponíveis para as vossas perguntas. Isso é que seria interessante, não é? Sim. De qualquer das formas, se me permitem, enquanto não existem perguntas, vou aqui adiantando também um bocado. Claro. Muita gente está a referir
que a qualidade das apresentações, eu agradeço os elogios em nome dos dois oradores neste caso, e realmente o nosso foco é fazer uma boa partilha de conhecimento e as apresentações ajudam muito a isso. O Sr. Carlos Xerco também refere que hoje é o Dia Nacional da Segurança no Trabalho, conforme nós tínhamos afirmado desde o início, e realço que isso é realmente muito importante. Nós temos uma sequência de 3 infografias que ao longo do dia vamos partilhar com todos, mas além de partilhar as infografias com todos através das redes sociais, eu também vou enviar essa mesma infografia para todos durante este webinar, portanto vou fazê-lo já. Infografia 28 de... entretanto surgiu aqui uma questão do Sr. Paulo Gomes a perguntar se fazemos formações intra-empresas. Julgo que será o Arnaldo, não sei se o Sr. Paulo Gomes refere-se a formações dentro desta área. Terá que responder pelo chat, peço desculpa. Mas nós temos... Depois temos um plano de formação. Há um plano de formação basicamente direcionado para a área da consignação, do LOT, Lockout, Tagout. Ok, o Sr. Paulo Gomes afirma que sim, que é dentro desta área que está a perguntar. Sim. Portanto, a resposta é sim. Poderemos enviar, inclusive, o programa e os conteúdos programáticos para essa formação. Ok, Arnaldo, obrigado. Eu aproveito então, enquanto não temos mais dúvidas, vou partilhar aqui alguns conteúdos que temos disponíveis online para poder complementar esta informação também. Começo aqui por mostrar no nosso Facebook a partilha da infografia, já foi feita hoje de manhã e, repito, em todas as nossas redes sociais vai ser feita ao longo do dia a partilha das 3 infografias para quem desejar ver. Também temos um site onde temos muitos produtos, a maioria dos produtos da Tecniquitel disponíveis, focando aqui concretamente no site, peço desculpa, que eu agora... Focando aqui concretamente no site Tecniquitel, na área que estamos a falar hoje, podem consultar através do menu em proteção ocupacional a área de consignação Lockout Tagout. Inclusivamente podem fazer o download de todo o catálogo que temos disponível aqui nesta página de soluções de consignação Lockout Tagout e podem vir aqui para baixo, além da informação que aqui está, tirar este catálogo colocando o nome e o e-mail aqui e tiram facilmente o catálogo e recebem digitalmente. Outra coisa que eu gostaria de realçar é que nós temos um blog desde há 1 ano e meio, mais ou menos, a funcionar. Este blog tem o mesmo princípio dos webinars que temos feito, ou seja, serve para partilhar conhecimentos acima de tudo, para trocarmos informação valiosa que temos na nossa posse. A Tecniquitel fez este ano 45 anos, portanto é uma empresa com uma longevidade já bastante assinalável e temos realmente na nossa posse muito conhecimento que é a base e é a nossa missão no fundo, é criar uma envolvência com todos da área do setor da segurança, uma envolvência através da partilha do conhecimento e da excelência desse conhecimento. Portanto, o webinar serve, o blog serve para isso, os webinars servem para isso também, e eu diria que também a Academia de Treino, que tem um site dedicado, com todas as formações que nós fazemos, nomeadamente mais relacionadas com trabalhos em altura, espaços confinados, higiene industrial, emergência pré-hospitalar e alguma formação à medida, onde se enquadra também a formação que o Arnaldo acabou de referir. E, portanto, nós podemos realmente contribuir muito para ajudar as vossas empresas a melhorarem e a implementarem práticas de segurança, tanto a nível dos produtos e dos serviços, mas também a nível da troca de informação e ajuda, consultadoria, digamos assim, para poderem realmente serem mais eficazes e pragmáticos na garantia da segurança dos trabalhadores e das instalações que vocês têm.
Não sei se neste momento alguma pessoa quer perguntar mais alguma coisa, algum participante. Julgo que não. Temos aqui várias pessoas a darem os parabéns pelo webinar. Eu transmito e endereço sobretudo aos principais responsáveis pela qualidade do webinar, que foi o engenheiro Horácio Gomes e o Arnaldo Honrado. Eles sim são os principais protagonistas deste webinar. Obrigado a todos também. E perante isto tudo, julgo que vou terminar o webinar, não é? Gostaria então de fazer a minha despedida, relembrando que vamos fazer mais webinars ao longo do ano. Nós temos um plano anual que queremos cumprir e realmente agradecemos mais uma vez a presença de todos. Sem vocês isto não tinha sentido, sem audiência, sem participantes, e é por isso que gosto sempre de frisar esse ponto. Sem vocês nada disto fazia sentido. Vou passar agora a palavra ao Arnaldo apenas para fazer a sua despedida também. Ok, pela minha parte resta-me agradecer sinceramente a participação de todos e, por um lado, por outro lado, questões que tenham, estaremos inteiramente disponíveis para por e-mail ou por telefone fornecer qualquer informação adicional que pretendo. O meu e-mail é simples, honrado@tecniquitel.pt, mas também temos o e-mail geral da Tecniquitel e todas essas questões ser-me-ão endereçadas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Arnaldo. Eu estou neste momento, deixem-me só escrever isto direito, a partilhar o e-mail do Arnaldo, de maneira a que quem quiser contactá-lo diretamente fique aí com essa informação. Obrigado, Arnaldo. Eu vou passar agora também ao engenheiro Horácio Gomes para fazer a sua despedida. Pronto, agradeço a presença de todos. Foi pena a participação. Eu estava à espera que nos colocassem questões assim, daquelas mais difíceis, não é? Que dão alguma... Mas pronto, estamos disponíveis para qualquer situação, qualquer problema que nos queiram colocar. E chama a atenção que o catálogo vai ficar disponível, mas chama a atenção que um processo loto e um projeto desta grandeza não é só vender cadeados, ou seja, vocês podem veem no catálogo umas coisas muito giras, mas depois na prática nós encontramos em muitas empresas que as estações de consignação ficam arrumadas, as caixas ficam arrumadas, e na primeira auditoria que nós costumamos fazer e vamos ver, e o colega Arnaldo lembra-se bem disto, na última nós tínhamos etiquetas que ainda tinham datas de há 2 ou 3 anos colocadas nos acessórios do bloqueio. Portanto, o auditor tem sempre sorte e nós chegamos à conclusão que vocês investiram dinheiro da empresa, mas que têm lá aquilo parado e que não funciona. Portanto, venham, tirem ideias e estamos disponíveis para os esclarecimentos que vocês acharem interessantes. E obrigado pela vossa presença. E pelos parabéns também que nos estão a dar. É sempre bom estarmos envolvidos em projetos destes de sucesso. Muito obrigado. Muito bem, obrigado aos dois, Arnaldo e engenheiro Horácio Gomes. Muito obrigado pela vossa participação também e o contributo excelente que deram. E sendo assim, realço novamente que temos toda a disponibilidade para prestar mais informações. Têm todos os nossos contactos já na vossa posse. Vão receber no final o link de replay quando o vídeo estiver no YouTube. E espero ver-vos numa próxima oportunidade. Para terminar, vou apenas partilhar um vídeo que serve precisamente para, de maneira pausada, todos nós nos despedimos e saímos devagarinho. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigado.